Eu quero falar sobre o princípio número 3 da Reforma Protestante, sola gratia, que eu chamo nesta noite de a extravagante graça de Deus. Sola gratia, ou somente a graça, a extravagante graça de Deus. É para nós um privilégio falarmos dessa graça maravilhosa de Deus em nosso favor. Quero ler 3 textos bíblicos que servirá de parâmetro no meio da nossa mensagem, mas como embasamento, porque temos uma parte histórica para compartilhar com os irmãos. O primeiro texto está em Efésios capítulo 2, é o texto clássico. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, é o texto clássico quando se fala da graça de Deus. É o primeiro texto que vem na nossa mente, né? É esse texto de Efésios 2, versos 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Agora, Tito capítulo 2, também falando sobre a graça. Tito capítulo 2, versículo 11 e 12. 11, 12 e 13. Tito capítulo 2, versículos 11, 12 e 13. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tito 2, 11, 12 e 13. Porque a graça se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém. E o último texto a mencionar, em leitura direta, 2 Coríntios, capítulo 12, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 9 e 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra e por tudo que ela significa para nós e aquilo que ela traz à nossa memória, ó Deus, sobre essa graça preciosa do Senhor Jesus. Que nós possamos, ó Deus, entender a bênção
de receber essa graça sobre nós e nos alegrarmos nela para o louvor da Tua glória, ó Pai. Fala conosco nesta noite, é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Então, sola gratia, a extravagante graça de Deus. Os textos que nós lemos, nós não vamos nos prender totalmente neles, mas apenas para conhecimento dos irmãos. O texto de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, nos fala de uma graça que alcança pecadores e os salva. O texto de Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, nos fala de uma graça que não somente salva, mas que nos ensina, nos educa para uma vida de santidade no mundo em trevas. E o terceiro texto, 2 Coríntios capítulo 12, versos 9 e 10, nos fala de uma graça que nos sustenta e nos faz perseverar no caminho da salvação. Então, estes três textos são o que nós podemos chamar nesta noite de três textos chaves, três textos importantes a respeito da graça de Deus. Mas antes de falarmos de sola gratia como essa extravagante graça de Deus e explicar isso aos irmãos, porque usarmos esse termo, essa expressão, é bom entendermos um pouco o contexto histórico de tudo isso, porque esse foi um dos pilares da reforma protestante do século XVI, a salvação como uma obra de Deus do começo ao fim, de um Deus que planejou e de um Deus que executou a salvação. E aquilo que foi planejado na eternidade e realizado no tempo e no espaço, na história dos homens, consumada será na segunda vinda de Cristo, com a glorificação dos salvos em Cristo Jesus. Então, é claro e notório para nós o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 2:8, né? Pela graça é que nós somos salvos, mediante a fé. Deus nos tirou, nos versículos anteriores, no verso 1, diz que Deus nos tirou do estado de morte espiritual e nos fez renascer, nos fez vivificar, trazer a vida novamente a nós, juntamente com Cristo, para nos fazer assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E no capítulo 1, Paulo fala sobre isso, né? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Que preciosa graça, a graça de Deus. E o que me chama a atenção é que esses solas da reforma, ou esses princípios da reforma, eles estão entrelaçados. Eles estão unidos, não podemos desassociá-los. O sola gratia, por exemplo, está intimamente ligado ao princípio do solos Cristo, que por sua vez está intimamente ligado ao princípio do sola fide. Porque nós temos uma salvação que é pela graça, mediante uma fé somente na pessoa de Cristo Jesus. E isso nós alcançamos pela percepção que temos daquilo que é revelado na sola Escritura, nas Escrituras Sagradas. E tudo isso acontece na vida do homem, ou na história dos homens, para que toda glória repouse na santidade, na soberania e na grandeza de Deus,
que é o último princípio da reforma, que nós vamos compartilhar daqui uns 2 semanas com os irmãos. Então, Deus pega esse homem. O ensino de sola gratia é essencialmente dizer que Deus pega esse homem que é totalmente incapaz de fazer qualquer coisa para a sua salvação, esse homem que está espiritualmente morto em seus delitos e pecados, conforme Efésios 2:1, porque um morto nada pode fazer antes que seja vivificado, o morto nada pode fazer antes que é chamado à vida. Por isso que tanto no versículo 1 quanto no versículo 5 do capítulo 2 de Efésios, ele diz que ele nos deu, ou ele vos deu a vida, estando vós mortos em delitos e pecados, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça é que sois salvos. E fomos salvos pela graça porque de antemão fomos vivificados por uma ação soberana do Espírito Santo de Deus, em nosso coração, porque ninguém pode crer estando morto ainda em seus delitos e pecados. A doutrina então da inabilidade, nós chamamos de doutrina da inabilidade total do homem para salvar-se, foi um dos marcos da reforma. Martim Lutero, em seu livro de servo-arbítrio, ou traduzido também como escravidão da vontade, ele nega que o homem tenha livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher o bem e o mal, tenha sido totalmente escravizada pelo pecado, diz Lutero em sua obra. E o homem então, com a sua vontade escravizada ao pecado, ele só pode escolher o mal, ele perde a habilidade de escolher o bem, porque ele foi, depois da queda, vendido ao pecado, e ele não tem outra alternativa a não ser escolher o pecado, viver para o pecado. Então, Lutero defende com sola gratia, contradizendo a todo ensinamento da igreja de então. Ele defende baseado nos princípios bíblicos que ele leu, a partir de Romanos 1,17, depois Efésios 1 e 2, capítulo 1 e capítulo 2, foram marcantes, decisivos na vida de Lutero. Ele diz que a salvação é exclusivamente um ato da soberana graça de Deus. Não só, quem ficou mais famoso com esse processo depois da estruturação teológica foi João Calvino, mas não só Calvino, como geralmente se pensa, Lutero e os demais reformadores deram ênfase na necessidade da graça soberana de Deus para a salvação do homem. É isso que nós cremos e pregamos quando pregamos a respeito de uma eleição incondicional. Quando falamos de uma eleição incondicional, estamos falando de uma ação direta de Deus, de uma iniciativa de Deus que o próprio Deus conclui na vida e no coração do homem. E o catolicismo romanos, que seguia instruções ou um pensamento de um teólogo da época chamado Pelágio, da época que eu falo, nos anos 300, no 3º, no 4º século, a história da igreja, e depois alardeado por Tomás de Aquino, considerado um dos maiores teólogos da igreja católica romana. Eles acreditavam que o homem não estava totalmente corrompido,
Enquanto Lutero defendeu anos mais tarde, baseado em princípios que Agostinho de Hipona havia compreendido da doutrina do apóstolo Paulo aos Romanos, Agostinho defendia o princípio de que o homem era totalmente depravado, o homem era totalmente incapaz de produzir salvação e santidade por si mesmo. Enquanto que Pelágio dizia que o homem tinha algumas habilidades inerentes à sua natureza que o faria capacitado para crer, independentemente de Deus, independentemente da graça. Como se o homem tivesse em si mesmo razões na sua alma que o levasse a crer, tendo o auxílio da graça ou não. O que o catolicismo chamou, em tempos mais adiante, de teologia natural, defendido no Concílio do Vaticano I, nos idos dos anos 1869 a 1870, portanto, muitos anos depois, quase 300 anos depois da Reforma Protestante. E nesse documento, a igreja dizia, irmãos, qualquer que disser que o Deus verdadeiro, o nosso Criador e o nosso Senhor, não pode ser conhecido com verdadeira exatidão pelas coisas que foram feitas, pela luz natural e pela razão humana, seja anátema. Ou seja, a igreja amaldiçoava todos aqueles que pensassem diferente da igreja naquela época. E num artigo católico chamado um artigo católico escrito sobre o pecado original, eles cometem mais uma heresia ao dizer que, com exceção de Jesus e Maria, todos nasceram sem serem contaminados pelo pecado original, ou apenas contaminados em parte pelo pecado original, contradizendo o que a Bíblia diz em Romanos 5,12. A Bíblia diz em Romanos 5,12: por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, colocar Maria e Jesus no mesmo pé de igualdade, em termos de não serem afetados pelo pecado original, era cometer uma heresia gravíssima contra o ensinamento da palavra de Deus. E aí a história foi desenrolando, A gente vê, a começar lá com os ensinamentos equivocados de Pelágio, colocando capacidades no homem de arrepender-se dos seus pecados, independentemente da graça de Deus. O catolicismo estabeleceu entre os seus sacramentos, ou os seus 7 sacramentos, como meios de graça, colocando a igreja como a detentora do poder, ou a mediadora, medianeira da salvação entre os homens. Por isso que no século XVI, um cardeal chamado Roberto Bellarmino escreveu: a única e verdadeira igreja é a comunidade dos homens reunidos pela profissão da mesma fé cristã e pela comunhão dos mesmos sacramentos, sob o governo dos legítimos pastores e especialmente do vigário de Cristo, o romano pontífice. Outra heresia cometida, porque a palavra vigário significa substituto. Ele está afirmando nesse documento da igreja que o Papa é o substituto de Cristo na terra, conquanto então está tirando de lado ou deixando de lado a pessoa do Espírito Santo, que Jesus disse que seria enviado em seu lugar.
e é por isso que está escrito na coroa do Papa, está escrito no trono do Papa, a expressão Vicaris Filis Dei, que significa substituto do Filho de Deus. Nos anos 590 aos anos 604, o Papa Gregório I disse: agora a Santa Igreja Universal proclama que apenas dentro dela Deus pode ser realmente adorado e que fora dela ninguém pode ser salvo. Já Inocêncio III, em 1198 a 1216, disse: realmente existe apenas uma Igreja Universal dos fiéis, que fora da qual ninguém é salvo. Cremos com nossos corações e confessamos com os nossos lábios que existe apenas uma igreja, não a dos hereges, mas a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, fora da qual acreditamos que ninguém pode ser salvo. Bonifácio VIII, na mesma linha de raciocínio, o Papa Bonifácio VIII dizia, nos anos 1294, 1303, nós declaramos e dizemos, definimos, proclamamos que é absolutamente necessário para a salvação que toda criatura humana esteja sujeita ao pontífice romano. Já Eugênio IV, em 1431 e 1439, disse: a Santa Igreja Romana acredita e professa e prega que todo aquele que permanece fora da igreja, não apenas os pagãos, mas também os judeus, os heréticos, os cismáticos, não tomarão parte da vida eterna, mas irão para o fogo perpétuo, que foi preparado para o diabo e seus anjos, a não ser que antes da morte eles se unam à igreja. É de modo importante a união com o corpo da igreja e que os seus sacramentos sejam úteis para a salvação, para aqueles que permanecem dentro dela, jejuns, esmolas e outros trabalhos piedosos, como prática da guerra cristã, só proporcionarão recompensas eternas a eles tão somente. E por fim, Leão X, que era o Papa da época da Reforma, quando Lutero se levanta com toda a autoridade, com toda a ousadia, com toda a coragem, que anos antes, 300 anos antes de Lutero, os homens já começavam a manifestar um desejo por uma mudança significativa, mas tentavam mudanças de outras formas. Com Savonarola, por exemplo, houve uma tentativa de reforma por meio de uma vida moral, ou uma busca pela santidade. Com outros pré-reformadores, houve uma tentativa de mudança política, tentando tirar o Papa do poder. Mas a reforma protestante em Lutero, em 1517, teve a repercussão e continua tendo até os dias de hoje. Estamos falando e pregando e continuamos crendo em todos aqueles princípios defendidos na reforma protestante, porque Lutero trabalhou, usado por Deus, por uma reforma doutrinária. Era um ensinamento contrário à palavra de Deus que estava afetando o estilo de vida dos homens e fazendo com que o homem se enriquecesse, ou que a igreja se enriquecesse, às custas da tortura, do engano, da perversidade dos seus ensinamentos e da escravidão da vontade dos homens à vontade da igreja ou do sumo pontífice. Leão X disse que onde a necessidade de salvação se referia a todos os fiéis de Cristo, deverá ser sujeita ao pontífice romano, como foi ensinado nas Escrituras, pelos testemunhos dos padres, dos santos padres e pela constituição do seu predecessor, dizia Leão X, de feliz memória, Bonifácio VIII. Feliz memória para ele, porque defendia os seus interesses pessoais.
Mas não pense, irmãos, que os anos se passaram. Nós estamos comemorando 503 anos da Reforma Protestante. E que a igreja, em algum momento, chegou lucidez à igreja romana, e eles mudaram o posicionamento. Que não aconteceu isso. O Papa anterior a esse, que aí está, Cardeal Joseph Ratzinger, que ficou conhecido como Papa Bento XVI. Ele escreveu algo aprovando o que João Paulo II havia decretado em uma de suas encíclicas, que a Igreja Católica é o verdadeiro caminho da salvação. Tirou de lado todos esses textos bíblicos que nós acabamos de ler, falando sobre a graça de Deus somente, e permitindo que essa terrível heresia continuasse assolando a vida e os corações dos homens. E é nesse contexto, de tantas contradições, de tantas incoerências, de tanto ensinamento, de tanta heresia, tanto ensinamento errado, é que a reforma traz luz à verdade do sola gratia ensinada nas Escrituras, afirmando e reafirmando a total inabilidade do homem para a sua salvação. O homem nem mesmo pode cooperar, dizia Lutero, baseado nos seus estudos, na sua compreensão, na revelação do Espírito Santo em sua vida, diz que o homem nem mesmo pode cooperar na obra da graça regeneradora do Espírito, porque a salvação não é, em nenhum modo, um ato da vontade humana. Não são os métodos, não são as técnicas humanas que operam na salvação, mas tão somente a graça regeneradora do Espírito. E no meio de todo aquele embate, Lutero usou com muita eficácia o texto de Tito, capítulo 3, versículos de 3 a 5, que diz: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, que Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Lutero usou Tito 3, de 3 a 5, como defesa contra todos aqueles ensinamentos que a igreja tentava passar, descaracterizando somente a graça, para impor condições ao homem, para que o homem pudesse pagar pela sua salvação. Principalmente porque a igreja desejava arrecadar recursos para construir a Basílica de São Pedro, que hoje está erguida em Roma. Dentro do território que eles criaram como um país, chamado Vaticano. Mas deixando agora de lado, os irmãos observando como que houve um processo de tantos ensinamentos equivocados ao longo da história da igreja, nesse período que é chamado por nós Idade Média ou Idade das Trevas, quando todo e qualquer pensamento contrário à igreja era passível de ser punido com a morte, muitas vezes queimados ao fogo ou pelo fogo em praça pública. Que Lutero então é levantado por Deus
a colocar aquelas 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, em 31 de outubro de 1517. Porque Lutero cria piamente que a salvação do homem, baseado nas Escrituras Sagradas, é somente pela graça. A sua salvação, a minha salvação, a nossa salvação e a salvação de tantos quantos crerem será efetuada única e exclusivamente por causa da graça de Deus. Os justificados pela fé foram justificados porque foram alcançados pela graça de Deus. E essa graça de Deus que alcança pecadores e os justifica pela fé somente em Jesus, nós chamamos de graça extravagante. E o termo graça extravagante, irmãos, é para nos fazer entender a extensão e a profundidade com que esta graça nos afetou, nos alcançou. Falar de graça extravagante é falar de um Deus que não se cansa, de um Deus que dá oportunidades, de um Deus que não desiste de nos dar inúmeras oportunidades, de nos arrependermos dos nossos pecados e nos voltarmos para Ele. O termo graça extravagante tem pelo menos 2 sentidos bem interessantes para nós entendermos esta noite. Primeiro, o termo tem a ideia de algo incomum, de algo fora do normal, que vai além do normal. E o termo usado dessa forma para graça é uma referência, ela é chamada de extravagante porque é Deus amando quem não merece ser amado, é Deus perdoando quem não merece ser perdoado, é Deus salvando quem não merece ser salvo, é o escândalo da graça. Graça extravagante. E sabe de quem estou falando? De mim, de você e de tantos quantos que se sentem ou que se reconhecem pecadores, necessitados da graça de Deus. Um segundo sentido para a graça extravagante, amados, é quando a manifestação da graça é vista por quem está de fora do processo da graça. É quando alguém está observando a ação da graça de Deus na vida de outra pessoa. Que vai achar um desperdício, que vai achar um esbanjamento conceder graça e perdão a quem aos nossos olhos não merecem ser perdoados e salvos. Aliás, irmãos, esta graça ela é tão extravagante porque nós somos muito apressados em julgar. Muito mais do que oferecer graça aos que estão ao nosso redor. E então, quando olhamos e vemos Deus oferecer perdão aos que aos nossos olhos não merecem ser perdoados e salvos, nós achamos ou nós imaginamos que aquela pessoa não merecia. Nós nunca achamos que nós é que não merecemos, ou não merecíamos ser salvos. É sempre o outro. Nós muitas vezes nos comportamos como o fariseu da parábola do fariseu publicano, relatados em Lucas 18, de 9 a 14, que dizia: graças te dou a Deus porque não sou como os demais pecadores. Como se houvesse algum pecado que justificasse o homem ser mais ou menos pecador do que outro aos olhos de Deus, porque para Deus pecado é pecado. E ponto final. Muitas vezes nos comportamos como o filho mais velho da parábola do filho pródigo, que não se alegra com a salvação dos outros,
Parábola registrada em Lucas 15, de 11 a 32. Aquele irmão, aquele filho que sequer chamou o irmão arrependido de irmão, disse ao pai: esse teu filho, que eu tenho o desprazer de ser chamado de meu irmão, porque eu não quero nem chamá-lo de irmão. Como é que o senhor o recebe dessa forma? Não havia compreendido a extensão da graça como um favor imerecido para nós. Quando cremos em Jesus como nosso único Salvador, nosso único Senhor, é um sinal de que a graça de Deus foi derramada sobre nós. Não merecíamos a salvação, o perdão, o amor de Deus, mas mesmo sem merecer, Deus nos dá essas incontáveis bênçãos. Podemos usufruir dessas bênçãos. A graça extravagante, irmãos, é um movimento benevolente de Deus, demonstrando amor ao homem pecador caído, totalmente imerecido, totalmente dependente da boa vontade do próprio Deus. Graça a esse amor de Deus manifestado àqueles que se tornam seus filhos. Amor espontâneo, amor eletivo, amor seletivo, amor incondicional, não solicitado, totalmente imerecido. E quando eu olho para o texto, e agora não somente para os versos 8 e 9, mas olho para todo o contexto de Efésios capítulo 2, de 1 a 10, eu vejo com clareza a manifestação dessa graça extravagante de Deus para salvar os pecadores. Primeiro, graça é amor de Deus, é Deus amando sem vida. Verso 1, é Deus amando sem vida, que seguiam mortos em seus delitos e pecados. Olhando para o verso 2, eu olho Deus amando os piores. Deus pega o que há de melhor no céu e entrega para morrer pelos piores. Olha o que diz o verso 2: moldados completamente pela desobediência dos homens. Graça extravagante é Deus salvando quem não o ama. O verso 3 de Efésios 2 diz que Ele amando aqueles que mereciam a ira, a condenação, por causa de sua natureza pecaminosa e rebelde. Os versos 4 a 5 de Efésios 2 me transporta para a graça extravagante como sendo um pacto de Deus com os pecadores. É Deus fazendo uma aliança, perdoando-lhes o pecado e mudando a sua natureza. Quando eu olho para os versos 6 e 7 de Efésios 2, eu vejo graça extravagante como um presente divino para quem estava totalmente perdido. É Deus se revelando aos pecadores e levando-os ao pleno conhecimento da sua glória, fazendo desfrutar de si mesmo, das delícias do reino de Deus. E os versos 8 e 9 diz que graça, por ser graça, é pela graça. É de graça em termos, em relação aos homens, mas é pela graça porque custou a vida de um Cordeiro de Deus em nosso lugar, para que Deus pudesse efetuar a completa salvação como obra exclusiva sua, em nosso favor, sem méritos por parte do pecador, porque este não os teria. Por isso que o verso 9, Paulo termina dizendo: olha, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E Paulo chega a afirmar isso, irmãos, reafirmar isso em Romanos capítulo 11, versículo 6. Ele diz:
ele diz que se é pelas obras, olha só o que Paulo diz em Romanos 11:6, se é pelas obras, a graça então já não é graça mais. Se é pelas obras, a graça já não é graça. E o verso 10 mostra a graça extravagante de Deus, de modo que, além de salvar e transformar o pecador, ele transforma o pecador para as boas obras. Ele não salva pelas boas obras, mas o transforma para que ele seja um servo de boas obras. Está no verso 10. Então, todo este mover da graça de Deus revela o amor de Deus, demonstrado pelos méritos exclusivos de Cristo Jesus na cruz. Todos os méritos da salvação são de Jesus. A salvação pertence a Ele. Mais uma vez confirmando o que o profeta Jonas disse lá no passado, Jonas capítulo 2, versículo 9, que a salvação pertence ao Senhor. Está agora o apóstolo Paulo reafirmando essa verdade. 100% de Cristo, nada do homem, porque nada fizemos por merecer a salvação que recebemos. Por isso nada pode ser comparado à graça de Deus. Sola grate, amados, então, é saber que Deus é Deus em Cristo, que nos salva, porque Ele nos amou primeiro e nos regenerou, nos tira do tempo ao seu tempo, para nos conduzir à eternidade com Ele. Por isso que foi na plenitude dos tempos. Não adianta inventarmos artifícios, não adianta tentarmos soluções humanas temporais. É somente pela graça que recebemos o favor imerecido de Deus. Então a reforma protestante nos deixou esse legado, irmãos. A reforma protestante nos deixou esse legado. Somos salvos pela graça, não por obras, não por qualidades pessoais que possuamos. Então essa graça extravagante se manifesta, primeiro porque Deus nos salvou, não porque nós merecíamos, mas apesar de não merecermos. Essa graça extravagante se manifestou porque Deus nos salvou, não pelo nosso esforço, mas pelo sacrifício, esse sim, substitutivo de Cristo, no Calvário em nosso lugar. A graça é extravagante porque Deus nos salvou não por nossas qualidades morais, mas pela sua imerecida graça, pelas qualidades do Cordeiro que foi aceito, como propiciação, como satisfação. Em Cristo, Deus nos aceitou. Somos aceitos e amados em Cristo. A graça é extravagante porque somos salvos para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Por isso toda glória, toda honra, todo louvor tem que ser dado a Deus, tem que ser dado a Cristo, porque a salvação e o propósito de Deus nos salvar é exaltar a glória dele mesmo, porque a Bíblia diz que ele não dá a sua glória ao outro, para que nenhum homem bata no peito e diga: eu fui merecedor, eu fui digno. E a graça então nos muda. A graça de Deus nos muda pelo menos de 3 maneiras básicas, conforme já lemos aqui, Efésios 2, 8, 9. Primeiro, ela traz salvação de maneira incondicional e irresistível a todos nós, os que creem. Em segundo lugar, o texto de Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12, nos diz que ele nos ensina com a sua graça para vivermos em santidade em um mundo pervertido.
E em terceiro, em 2 Coríntios 12, verso 9 e 10, a graça que nos sustenta em nossas fraquezas, que nos faz perseverar até o dia final. Como dizia o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. Por isso, amados, a palavra de ordem nesta noite é: não desperdice a sua graça. Não desperdice a graça, ou não fique imaginando que é um desperdício. E muita gente está, muitas vezes, como o filho que ficou em casa. Crer na graça é uma coisa, mas viver na graça é outra coisa totalmente diferente. Crer na graça é você crer na doutrina, mas viver na graça é experimentar, é usufruir, é se deleitar nos efeitos dessa graça sobre a sua vida. É necessário então, amados, em tempos modernos ou pós-modernos como os que nós vivemos hoje, uma necessidade de um despertar da graça em nós. Às vezes está nos faltando nos alegrarmos na nossa salvação, como um despertar da graça. Aquela explosão de alegria do dia da nossa salvação deve nos acompanhar, e se não nos acompanha, isso se torna muito perigoso para nós. Se não nos apercebemos o valor da graça de Deus em nosso favor, é como ser salvo sem se perceber salvo, é estar perdido na casa do Pai, é ser pródigo. Pródigo tem a ver com desperdiçar, não valorizar, mesmo na casa do Pai. O filho que ficou não usufruía dos benefícios da salvação, da paternidade, da filiação. Está salvo, mas não consegue se alegrar. Está salvo, mas não consegue ter a alegria de pertencer, de viver. Sabe, irmãos, às vezes nós pensamos que quem não compreendeu a graça é apenas alguém que confunde a graça com a libertinagem, de achar que pode fazer o que bem entender da sua vida, porque ele foi alcançado pela graça. Mas alguém que confunde graça com legalismo, por exemplo, alguém que não consegue se alegrar na sua salvação, também não compreendeu a graça. Não compreendeu os efeitos da graça na sua vida, ainda fica continuando, achando que tem que fazer alguma coisa a mais, não por gratidão, mas para poder tentar atrair o favor de Deus, favor esse que já foi dado na salvação. Essa que é a verdade. É o que nós chamamos, irmãos, aqui de não se deleitar ou não se aproveitar das delícias da graça de Deus. Chamamos de graça extravagante essa graça de Deus que é revelada em nossas fraquezas. Graça abundante que alcança o principal dos pecadores. E eu te pergunto essa noite, amado, você alguma vez já se sentiu o pior ou o principal dos pecadores? Você alguma vez já se sentiu assim? Mas esse sentimento que houve no seu coração foi um excesso de orgulho? Foi um excesso de religiosidade?
Ou foi uma simples constatação do seu estado miserável de pecador, diante de algum pecado cometido, ou diante da fraqueza de vencer determinadas tentações, desejos do coração, ou, quem sabe, o reconhecimento de sua total incapacidade de viver uma vida de santidade, sem a ajuda da graça de Deus, por meio da ação sobrenatural do seu Espírito Santo. Qual é a condição que você se sentiu, quando se sentiu, se é que sentiu algum dia, o pior ou o principal dos pecadores? Há um livro chamado Graça Extravagante, de Bárbara do Guide, da editora Fiel. Ela diz umas coisas interessantes. Ela diz assim: Jesus pagou o preço por todos os nossos pecados, ao morrer na cruz, e agora nos envolve a cada momento com sua justiça que nos foi dada. Ele é tudo o que precisamos, não apenas para a nossa salvação, mas também para os nossos dias, para todos os dias da nossa vida. E o que isso significa para você e para mim? Significa que, embora pequemos a cada momento, ao mesmo tempo possuímos em Cristo toda a perfeição que precisamos para agradar a Deus. Jesus teve sucesso em todas as maneiras em que fracassamos, embora fiquemos tremendamente aquém da obediência que precisamos e desejamos. Ele obedeceu em nosso lugar e nos deu a sua bondade para substituir a nossa maldade. Desfrute, como um filho de Deus, dessa verdade doutrinária. Mergulhe nela, delicie-se nesta verdade. É maravilhosa demais, como diz aquele hino, maravilhosa graça, né? É maravilhosa demais para eu entender, para eu crer, mas é absolutamente verdadeira, se eu tão somente aceitar. É improvável que você pense assim por tanto tempo, mas é necessário que você pense em alguns momentos da sua vida, que tudo que você precisa é entender que a obediência de Cristo satisfez aos olhos de Deus todos os pecados cometidos por mim e por você. Não para que vivêssemos no pecado. Não, Deus esmagou o seu Filho. A Bíblia diz que foi do agrado de Deus moê-lo em nosso lugar, para que nós experimentássemos paz, alegria e deleite na presença dEle. Portanto, diante da graça de Deus, dos efeitos, dos deleites, das delícias dessa graça, sola gratia, somente a graça, poderemos dizer, como John Newton disse: embora minha doença seja grave, não é desesperadora, tenho um médico infalível e gracioso, não morrerei, mas viverei e declararei as obras do Senhor. E ele disse a respeito dessa graça incomparável: que consolo! Não estamos sob a lei, mas sob a graça. O Evangelho é uma dispensação para pecadores, e temos um advogado junto ao Pai. Lá está o solo inabalável da esperança, um Pai reconciliado, um advogado prevalecente, um pastor poderoso, um amigo cheio de compaixão, um Salvador apto e disposto a salvar até as últimas consequências. Ele conhece a nossa estrutura e Ele se lembra de que somos pó. Ele abriu para nós um novo caminho aspergido de sangue, que dá acesso ao trono da graça, para que obtenhamos misericórdia e achemos graça para nos socorrer em todos os momentos de nossa necessidade. Sola gratia é um aceno do amor
da bondade, manifestação do cuidado de Deus por nós. Não somente creia, mas viva e experimente. Ainda que você se considere o pior dos pecadores, Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou o preço por todos os seus pecados, por todos os nossos pecados. Amém? Amém. Glória a Deus. A bateria acabou na hora. Vamos orar?